de São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não observa as minhas palavras, e a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos disse estas coisas enquanto estive convosco, porém, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o mundo vo-la dá. Que o vosso coração não se perturbe, nem assuste. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas regresso a vós. Se vós me amasseis, certamente havíeis de vos alegrar, de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vô-lo agora, antes que suceda, para que quando suceder, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, que nenhum poder tem sobre mim. É, porém, necessário que o mundo reconheça que amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Podem sentar-se. Festa de Pentecostes, concluindo agora, neste dia, os 50 dias após a Páscoa da Ressurreição. Estamos diante do mistério do amor de Deus. O Pai que sacrifica o seu Filho. O Filho que, através do Espírito Santo, efunde sobre a Igreja o amor. É a obra da Trindade, obra do amor. E se Deus é amor, o Espírito Santo é o amor em Deus. É o amor personificado. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus, como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. E que deve ser adorado, assim como o Pai, assim como o Filho, que deve ser glorificado. O Divino Espírito Santo, o qual nós hoje, com todo o coração, não só queremos adorar, glorificar, mas com um coração aberto, queremos que o Espírito Santo venha infundir o amor, aquele mesmo amor que ele fez descer sobre a igreja naquele domingo, quando os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora no cenáculo de Jerusalém. Por que havia tanta gente em Jerusalém? Porque a festa de Pentecostes era a festa dos judeus, assim como a Páscoa. E se nós comemoramos na Páscoa a ressurreição de Cristo, festa cristã que suprime a festa judaica do Cordeiro Pascal, dos pães ázimos, da travessia do deserto. É claro que também no dia de Pentecostes, a festa pela qual o Espírito Santo inaugura a igreja, também suprime aquela festa judaica quando o povo estava já no Monte Sinai, recebendo a aliança da lei, para depois na terra prometida, quando o povo, também celebrando a festa de Pentecostes, oferecesse a Deus as primícias das colheitas. Esta é a festa judaica de Pentecostes, a aliança de Deus com o povo, a proclamação da lei de Moisés e
as primícias das colheitas que são oferecidas. Por isso Jerusalém estava abarrotada de judeus de todas as partes do mundo. Imaginem só que extraordinário esse fenômeno, né? Enquanto naqueles 9 dias, foi a primeira novena da história da igreja, Nossa Senhora estava lá reunida, no silêncio, na contemplação, na profunda paz da oração, junto com os apóstolos. Um retiro muito bem feito, bem conduzido, porque ali estava a mãe da igreja, sustentando as colunas da igreja, os apóstolos, que talvez ainda fossem colunas um tanto frágeis, pois os apóstolos eram de fato medrosos, covardes, haviam abandonado nosso Senhor na cruz, haviam se despedido dele no dia da ascensão, e agora restava que eles se transformassem. E como de fato aconteceu, repentinamente no domingo, o vendaval, a casa quase que se mexeu por inteira, o cenáculo, portanto, recebeu um clarão, a luz do fogo que desceu em forma de línguas, e os apóstolos, junto com Nossa Senhora, começaram a falar maravilhas, e o próprio São Pedro, mostrando que era o chefe da igreja, o primeiro Papa, no seu primeiro discurso, ele já converteu 3.000 pessoas, todas essas pessoas foram batizadas, e todas essas pessoas batizadas levaram para seus respectivos países a boa nova do Evangelho. Por isso que Pentecostes é a inauguração da igreja. E por isso nós também estamos aqui para receber os dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, do entendimento, o dom do conselho, o dom do temor de Deus, o dom da fortaleza, o dom da piedade, o dom do entendimento, da ciência, se eu não falei. Mas é claro, sobretudo, o amor. Este amor também que leva o cristão a anunciar Jesus Cristo e a fazer com que o irmão possa receber essa boa nova, porque nós não podemos guardar para nós aquilo que Deus dá gratuitamente. E não só gratuitamente, Deus nos dá abundantemente, em profusão. É evidente que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor de Deus. E olha que, olhando cada um para a sua própria vida, aí você deve se sentir um tanto incapaz de anunciar o Evangelho, mas é exatamente porque aonde abundou o pecado, a mediocridade, a malícia, cada um tem a sua história, mas é exatamente por causa disso que é preciso então buscar a conversão. E nessa conversão ter a coragem de anunciar o Evangelho e de também dar testemunho diante dos homens, pois é essa a função, a missão do fiel católico que foi batizado, recebeu a graça santificante, tem a morada do Espírito Santo na alma, recebeu o crisma para poder ser soldado de Cristo e não ter vergonha da religião nem medo, e assim também, se for possível, até mesmo dar a vida pela igreja, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, como o nosso Senhor falou no Evangelho aqui, que é o mais importante da festa de hoje: se alguém me ama, essa é a questão, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Ora, a festa de Pentecostes é a festa da aliança de cada um com o nosso Senhor, nessa promessa, nesse propósito de amar a Cristo e de ter a sua presença aqui no coração de maneira inviolável, que nenhum pecado nos faça perder o amor de Cristo, a graça de Deus. A fidelidade é a aliança que não pode ser rompida. Evidentemente, claro, se lá houve a proclamação da lei de Moisés, muito mais agora a igreja recebe a proclamação da lei da caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição. E nosso Senhor nos chama para a mais alta perfeição quando Ele nos disse: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E não vai haver perfeição, meus amados irmãos, se houver mediocridade, se houver
preguiça espiritual, má vontade, e se houver um coração endurecido, frio, tíbio, o amor de Deus precisa entrar, e é preciso que o cristão viva verdadeiramente essa proclamação do amor em sua vida, de tal modo que o cristão seja assim, reflexo do amor de Deus. E aí, quando o cristão ama a Deus verdadeiramente, está disposto, portanto, a viver esse vínculo de amor com Ele de maneira constante, são sempre as primícias que nós estamos oferecendo ao nosso Senhor. Sempre os sacrifícios, as orações, as obras meritórias, as confissões, os sacramentos que recebemos, sobretudo a Santa Comunhão, a nossa união com Deus, a oração vocal, a oração mental, a oração particular que fazemos em casa, a oração pública que fazemos aqui na igreja. Tudo isso são primícias que nós constantemente oferecemos a Deus como um altar que nós trazemos aqui dentro do peito, no qual existe sempre uma imolação do egoísmo, do amor próprio, da vaidade, da impureza, e o Espírito Santo quer queimar e purificar tudo isso, nesse altar aqui, que de fato, volto a repetir, se cada um olhar para a própria história, vai perceber que de fato ainda tem muita coisa a ser purificada, muita coisa a ser queimada, no fogo do amor do Divino Espírito Santo. Concluindo, essa festa ela pode se resumir em duas palavras: mais e sim. Vocês vão entender quando eu vou contar agora essa história de uma menina que está em processo de canonização, Alexia González Barros, que nasceu em Madrid, 1971, que morreu com 14 anos com câncer na coluna. E num câncer repentino, avassalador, ela veio a falecer em questão de meses. E no leito da morte, a sua mãe, muito católica, gostava de contar para ela histórias. E a última historinha, a mãe sempre colocando a menina, a filha, Alexia, também no cenário daquela historinha que era contada. Era a história do nascimento de Jesus. Ela falava do presépio, dos pastores. E aí, colocando a Alexia ali naquela história, ela queria escutar mais. Embora a mãe ali, talvez vendo que a filha estava morrendo, não aguentando de emoção, mas era obrigada a continuar a história, porque a filha queria ouvir mais, mamãe, mais, continue. Já não aguentando de dor, ela prestes a falecer, na sua última agonia, a sua mãe falando para a filha: agora, minha filha, Nossa Senhora quer te receber, você está disposta? Sim, mamãe, sim. Então, ela veio a falecer, e nós sabemos que temos uma santa que deu a sua vida, ofereceu as primícias do amor ali na última hora, uma alma inocente e pura, que nunca talvez tenha perdido o elo, o vínculo do amor com Cristo. Agora você vai fazer a sua resolução e eu a minha. Quando o Espírito Santo vier nos impulsionar, vamos ser generosos e vamos dizer mais. Não é o suficiente. Precisamos de muita conversão ainda. Mais para o alto, mais para as coisas elevadas e sublimes. E todas as vezes que o Espírito Santo vier nos inspirar alguma boa ação, vier nos tocar o coração, não vamos resistir ao Espírito, como fala São Paulo, mas vamos dizer sim, e ter a coragem de sempre dizer sim, e deixar que Ele nos leve aonde Ele quiser nos conduzir, e que o Espírito Santo nos conduza à plenitude do amor, à perfeição, para um dia alcançarmos a glorificação no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.